Seja bem-vindo ao último episódio deste ano do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Nesta edição falamos da Europa e das prioridades das novas ou das renovadas lideranças, de Ursula von der Leyen e de António Costa, entre outros nomes, sem perder de vista a reentrada em cena de Donald Trump. Vamos a isto comigo, Paula Santos, e com o Miguel Sousa Tavares. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, viva Miguel, eu espero que tenha tido um bom Natal. Obrigado, Paula, sim senhor, e espero que para si também e todos os nossos ouvintes. Muito bem, vamos em frente então. Esta semana começamos como terminámos no último episódio. Falamos do projeto europeu que volta a insistir na defesa da integridade da Ucrânia como fator de união. As conclusões que saíram do primeiro Conselho Europeu presidido por António Costa foram muito claras na mensagem que procuraram transmitir. Com Trump a suceder a Biden, antecipa-se uma mudança de rumo por parte dos Estados Unidos face à Ucrânia. Não lhe parece razão suficiente para que a Europa sinta necessidade de reafirmar o seu apoio? Bem, eu acho que reafirmar o apoio é uma coisa. Começar a falar de orçamentos da defesa 3% do PIB ou até 5% do PIB é uma coisa completamente diferente. Mas, Paula, deixa-me começar como começa o meu artigo para o Expresso. Eu acho que a notícia do ano em 2024 é que o planeta aqueceu 1,5 graus. E quando nós pensarmos pelos acordos de Paris, era previsto tudo ser feito para que até 2050 não aquecesse mais de 1,5, 2,0, nós já aquecemos 1,5 só este ano. E, portanto, eu acho que a Europa é o continente mais ameaçado pelas alterações climáticas. Portanto, eu esperava do Conselho Europeu, da estreia de António Costa e da nova Comissão Europeia, que houvesse um sentimento de alerta, quase de pânico, digo eu, em função disto. Não, uma única palavra que não fosse a Ucrânia: armas para a Ucrânia, armas para nós, guerra, armas, Ucrânia, armas, guerra. Francamente, eu começo a achar que isto é um bocadinho já insanidade total. Acha, portanto, que há aqui, em matérias de prioridades, uma inversão daquilo que deviam ser as urgências. Como é que isso explica, Miguel? Olha, eu não consigo explicar. Eu vejo que temos as alterações climáticas, que é uma coisa demolidora. Temos 750 milhões de pessoas a passar fome no mundo. Temos uma guerra no Médio Oriente já com 2 anos e outra com 2 anos e meio, perdão, com 1 ano no Médio Oriente e com mais de 2 anos na Ucrânia. Temos uma guerra no Sudão. Tudo isto foi lembrado pelo Papa na sua mensagem de Natal. E eu penso que aquilo que resta já nem digo bondade, mas bom senso, lucidez dos dirigentes políticos devia estar concentrado para resolver estes problemas e não para acrescentar outros. Não devia estar numa lógica de guerra, porque o discurso que nós ouvimos do lado de cá, e a mim me interessa sobretudo ao lado de cá, porque eu não sou russo, sou europeu, é tentar comparar isto com a situação de 1939. Não tem nada a ver, é completamente diferente. Podemos eventualmente achar que Vladimir Putin tem desejos de se expandir para o que eram os antigos territórios da Rússia. Agora, imaginar que ele quer vir pela Europa fora, como Hitler fez, é completamente idiota. Quer dizer, a situação não é igual, a ideologia não é igual, as pretensões territoriais não são iguais. E Putin não tem um regime dedicado a exterminar toda uma raça como os nazis tinham em relação aos judeus. Portanto, são coisas completamente diferentes. Não vale a pena tentar fazer coincidir a história de há 70 anos com a história de hoje, porque os dados são diferentes. E desde logo, além das diferenças que já enunciei, a primeira delas todas é que a partir de 1949 nós passámos a ter 2 potências com armas nucleares no mundo, os Estados Unidos e a Rússia, e depois disso já temos mais umas quantas. E, portanto, todos os conflitos que se pretende desencadear ou preparar para desencadear hoje em dia deve ter isso em conta, é que a próxima guerra mundial, e o antecessor de Costa já fala no facto uma terceira guerra mundial. Uma terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial será nuclear. E isso é a destruição do planeta. Portanto, eu sinceramente não sei, se calhar eu serei demasiado ingênuo,
Ou então acho que de facto há aqui uma onda de loucura e de unanimidade belicista a percorrer os dirigentes do mundo que é altamente preocupante. Então, mas deixe-me voltar à minha pergunta original. Será que este foco mais claro e que se procurou fazer em relação à Ucrânia agora por parte dos dirigentes europeus não se prende em parte com a entrada em cena de Donald Trump? Sim, mas não devia ser só isso. Para já eu não estou certo que Donald Trump vá abandonar a Ucrânia em 24 horas ou impor um acordo como ele disse. Não estou nada certo disso. Por outro lado, Trump é uma pessoa que acorda de manhã com uma ideia e depois à noite já tem uma ideia diferente. Aquilo que era importante e a retirar da lição da Ucrânia é que a Europa deve ter uma política de defesa e uma política externa próprias, independentemente da situação conjuntural na Ucrânia. Fala-se isso há muito tempo, mas não se faz isso. E reagir em estado de necessidade ou de pretensa necessidade é sempre pior do que reagir planeadamente e organizadamente. Se a Europa quer estar ao abrigo dos ânimos de qualquer presidente americano que venha e que diga que de repente quer abandonar a NATO e não lhe interessa para nada, então a Europa tem que ter uma capacidade de defesa própria e uma política externa própria. E isso não se faz, como agora já estão a fazer, indo atrás das pretensões de Trump. Ursula von der Leyen já fala em qualquer coisa como comprar Trump, por outras palavras, que é passar a comprar o gás liquefeito americano e o petróleo americano muito mais caro e comprar mais armas aos Estados Unidos, para tentar aplacar Donald Trump e as suas ameaças de poder abandonar a Europa e a NATO. Eu acho isso completamente errado, quer dizer, a política externa e defesa da Europa deve ser determinada pelos seus próprios objetivos, pela sua leitura conjuntural da situação, e tendo em conta o lugar geográfico que ocupa no planeta, e não em função dos humores de quem vai para a Casa Branca. Em matéria de defesa, o Miguel já tem escrito bastante sobre o assunto e ainda agora falámos disso aqui também neste episódio. A União Europeia, com os seus diversos Estados-membros, é obrigada a apertar o passo e a investir mais, não é? Face, enfim, aos desafios novos que são colocados em cima da mesa e às imposições até, de alguma forma, globalizadas. Este é um dos temas que o preocupa, este investimento em matéria de defesa, nomeadamente em países à escala de Portugal. É porque isto pode ter um impacto noutras matérias, não é verdade? Paula, não é tanto o investimento na defesa, embora isso seja muito grave, eu já lá vou. É o clima de pré-guerra que se está a instalar. Eu, por exemplo, não consigo entender, e eu escrevo isso no meu texto, que na véspera do Conselho Europeu, o secretário-geral da NATO tenha promovido um jantar privado com os principais dirigentes europeus, com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa. Ou seja, isto mostra até que ponto os interesses e a política da União Europeia já se confundem com os interesses da própria NATO. E parece que é o secretário-geral da NATO, parece não, foi, que ditou a agenda do Conselho Europeu do dia seguinte. Ele diz a Zelensky. Eu acho que isto não é admissível. Quer dizer, voltando atrás, sim, a Europa deve ter uma política de defesa. Talvez tenha que gastar mais para isso, mas essa política de defesa não deve andar nem ao sabor dos interesses de Zelensky, nem de Donald Trump, nem de Mark Rutte, o secretário-geral da NATO. Deve ser definida por si própria, face às ameaças que acha que tem, aquelas contra as quais se deve precaver, e ser um ator no globo, não só a nível militar, como a nível de política externa, a nível de defesa, etc. Uma das coisas que me faz a maior confusão, e isso foi dito neste Conselho Europeu, é que a Europa não tem que ter um plano de paz para a Ucrânia. E eu pergunto, porquê é que não tem que ter um plano de paz? Porquê é que está à espera que seja o plano de paz de Trump, ainda por cima se tem medo dele, ou seja o plano de paz de Putin, ou seja o plano de paz de Zelensky? Porquê é que a Europa não inicia um movimento para tentar um plano de paz para a Ucrânia e a mesma coisa para o Médio Oriente? Por que razão? Acha que a Europa devia tomar a dianteira nisto e até o protagonismo em relação a um possível plano de paz? Paula, se a guerra na Europa, quem mais do que a Europa deve estar interessado em pôr? Isto de alguma maneira também é um reflexo do peso que a Europa pode sentir que não tem em termos internacionais, não é? Mas assim nunca mais terá. Assim nunca mais terá. Quer dizer, por um lado temos a Europa a dizer, bom, paz só pode haver nos termos quando e como, isso disse o António Costa, quando e como a Ucrânia quiser. E por outro lado, estão todos com muito medo do plano de paz americano. E eu pergunto, então, e a Europa não conta para nada?
Não há uma iniciativa. Antes da guerra da Ucrânia ter começado, ainda houve iniciativas de Macron, de Schulz, que foram a Moscou falar com Putin, etc. Depois disso não houve mais nada. Parece que a Europa se conforma com a guerra e a única coisa que quer dizer é vamos nos preparar porque a guerra vai alastrar, não vai ficar só na Ucrânia. Que é uma afirmação baseada em nada, rigorosamente nada. Não tem uma informação dos serviços secretos, não tem uma declaração de Putin, não tem objetivamente, olhando para as condições militares, socioeconómicas da Rússia, não tem pernas para andar, mas pronto, é o axioma a partir do qual raciocino. E voltando à questão do investimento em defesa, que acabámos depois por não conversar, em Portugal, aumentar o valor do investimento previsto, sendo que nós já não cumprimos atualmente aquilo que devia ser o pedido da NATO, isto era capaz de ter um impacto considerável. Brutal. Eu fiz as contas aos 5% no meu texto. Dava 13.300 milhões de euros por ano. Isto é quase não, eu ia dizer que é quase 2 aeroportos de Alcochete, mas como era de prever, o orçamento para o aeroporto de Alcochete já está a subir e vai subir constantemente. Digamos que um aeroporto de Alcochete por ano, todos os anos. E onde é que a gente ia cortar? Pois, segundo o secretário-geral da NATO, temos que cortar nas pensões, temos que cortar na saúde, temos que cortar na segurança social. Agora, imaginem como é que isto se vende aos portugueses. E como é que se vende a outros povos, não é? Porque a Alemanha, por exemplo, a Alemanha neste momento está numa situação económica terrível. A França tem uma dívida externa a caminho dos 6%. Como é que os franceses que se manifestam porque Macron lhes quis tocar nas pensões que para eles começavam aos 60 anos de idade, a subir para os 62, fizeram a revolta que faziam, como é que eles vão aceitar isto agora? Será possível? Eu acho que os europeus não estão a perceber bem o que é que estão a cozinhar nas costas deles, sinceramente. Já demos a volta às notícias que marcam o mundo agora, que entramos na última semana do ano. Resta-nos um olhar para o país e assim entramos no improviso. O fim do ano é dado a balanços e alguma meditação. À escala portuguesa, Miguel, se tivesse que eleger um acontecimento que lhe fica na memória, qual seria? Agora eu vou surpreender porque a Paula não sabe qual é. É o improviso total? Bom, mas eu escolheria a mudança as eleições que deram a maioria AD, uma maioria tangencial, não sobretudo por terem sido eleições legislativas, por ter vencido a AD, mas porque foram 8 anos de poder socialista que caíram e a AD toma o poder depois de se ter longamente preparado para isso, depois de ter experimentado vários presidentes, e com Luís Montenegro, que nem sequer era aquele que reunia maior consenso, unanimidade, ou maior expectativa, ou maior esperança dentro do próprio partido. Mas o partido chegou a pensar que seria um líder transitório, não é? Exatamente. Mas aguentou-se nas europeias e houve de facto uma mudança de maioria. Ainda não estamos a assistir a uma clara mudança de políticas. Nós estamos todos, quer dizer, por um lado, porque de algum modo até podemos dizer que o que o governo da AD tem feito até aqui é gastar a folga orçamental que herdou para proceder a aumentos de toda a área de serviços na administração pública que reivindicavam aumentos que António Costa não dava. E foi assim que o Partido Socialista conseguiu gerar um tal superávit que agora é aproveitado pelo governo da maioria. Agora, em termos de transformação de modelo económico, de perspectivas de desenvolvimento para o país, ainda anteontem estava a ouvir o discurso de Natal de Luís Montenegro, dizer que isso agora vai ser a sua grande preocupação daqui para a frente, mas ainda não houve nada. Ainda não houve nada que a gente possa chamar um princípio já não digo de reforma, mas de mudança estrutural da maneira de olhar para o desenvolvimento do país. Não houve nada, e aquilo que houve eu nem sequer considero feliz, como por exemplo a alteração da lei dos solos para permitir às autarquias não terem que estar submetidas mais a PDMs e decidir o que é urbanizado ou o que não é, que é uma alteração significativa, pode ser profunda, mas má, na má direção, na minha perspectiva. Agora, todos os problemas estruturais restantes, quer no domínio da habitação, quer no domínio da saúde, quer no domínio da educação, permanecem em estudos. O governo nomeou muitas comissões, que é uma tradição nossa governativa.
Há muitas comissões, muitos grupos de trabalho, mas ainda não avançaram com nada que a gente possa dizer que vai mudar as coisas. São grandes então os desafios que acha que o governo Luís Montenegro tem pela frente para o próximo ano de 2025? E uma das coisas que eu acho é que, embora ele obrigatoriamente fale na existência de guerras e no contexto internacional difícil e tudo, eu acho que, por exemplo, em relação a esta matéria que estávamos a falar de imposição aos países europeus de subirem drasticamente o seu nível de despesas militares, no caso português será uns 3%, que agora a NATO quer exigir, será quase o dobro daquilo que gastamos. Eu acho que o Luís Montenegro ainda não caiu bem em si para fazer contas e perceber o que é que isto significa para Portugal. E esse é um dos pontos-chave em que ele alinha com o resto da Europa, sem uma voz própria, segue atrás e tudo, mas pronto, não tem ele uma política própria. Podemos dizer que Portugal é um país pequenino, pois é um país pequenino, mas temos ainda necessidades de desenvolvimento que precisam de financiamento que outros países não têm. Vamos ter que aguardar pelas cenas dos próximos capítulos. Chegou ao fim mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Para a semana entramos em 2025 com um novo episódio conduzido pelo Pedro Candeias. Desejo-lhe assim, Miguel, e aos nossos ouvintes e leitores boas entradas no ano novo. Eu também desejo. Muito obrigada. Ficamos por aqui com a sonorização do Gustavo Carvalho e a edição do João Luís Amorim. Já sabe, nova leitura da atualidade na próxima semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.